Boa tarde a todos, quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo para o canal Flupedia. Sejam todos bem-vindos. Então, é, depois de quase um ano eu volto a gravar vídeos aqui para o canal. Eu tive alguns imprevistos nesse meio do caminho, né, trabalhando demais. Então, também tive alguns problemas de saúde, então ficava muito complicado de gravar vídeos. E agora estou voltando em definitivo. É, Também usei os vídeos do ano passado como piloto, tentei analisar o meu ponto de vista, né, dos vídeos que eu gravei em 2020 e 2021, principalmente 2021, e tentar otimizar, melhorar a qualidade também dos comentários. E agora com uma visão totalmente diferente, porque é, é a primeira análise que eu faço vindo do estádio, né? As análises que eu fazia em 2020 e 2021 era de dentro de casa, né? Analisando o jogo pelo sofá, porque a gente já está em pandemia, né? Mas tínhamos as restrições, então a gente não tinha como fazer nenhum tipo de comentário e análise do estádio. E não tem comparação, né? Você está dentro do estádio, você tem uma visão real da partida, você pega situações, né, de uma partida de futebol que você não tem de uma câmera, né, em casa, né, questões de bastidores, de torcida, de ambiente, de estádio e tudo mais. E o vídeo é gravado, né, no dia seguinte a uma partida histórica na história do Fluminense, né? Não só para o Fluminense, eu acho que para o Maracanã e para o futebol brasileiro, porque o Fred é um dos jogadores mais importantes do século XXI, futebol nacional, detentor de vários recordes, então isso é muito importante, né? Todo esse reconhecimento que o Fred vem recebendo nas últimas horas, principalmente de rivais, e acima de tudo eu quero também parabenizar o time do Corinthians e a torcida do Corinthians, porque primeiro eles aplaudiram o Fred e os jogadores do Corinthians em nenhum momento tentaram reiniciar o jogo de uma maneira rápida, ou reclamaram com o juiz. Eu também falar bem do juiz, porque o juiz não amarelou nenhum jogador do Fluminense, foi totalmente paciente com o momento, ele entendeu o que estava acontecendo. Então, são situações que a gente, quando tem que criticar a arbitragem, a gente critica, mas também quando a gente tem que falar alguma situação positiva, a gente não tem que ser isento, a gente tem que realmente falar, porque faz parte do espetáculo, né? Nós somos torcedores, pagamos pelo ingresso e a gente quer sempre ver um espetáculo de alto nível, principalmente quando o time ganha e quando acontece tudo aquilo que aconteceu ontem. E eu até agora emocionado, porque é uma carga muito grande. Primeiramente, eu esperava que tudo que aconteceu ontem pudesse acontecer no último jogo, né? A gente mentalizava, né? Pô, o Fred marcando no último jogo, quantos minutos o Fred iria jogar. Então a gente chega e pensa um pouco nisso. Mas parece que tudo foi muito adiantado, né? E nós tivemos um bom público no Maracanã ontem, muito em função também dos torcedores que não vão poder estar presentes no jogo do próximo sábado. Então a torcida comprou a briga do time e tem essa sinergia que é muito importante. O time vem correspondendo, a torcida acreditando no time, o número de sócios vem aumentando de uma maneira incrível. O último boom que a gente teve assim, de sócios foi na chegada do Ronaldinho. Nós tivemos, se não me engano, 11 mil sócios no período de julho a setembro, que foi o período que o Ronaldinho jogou aqui. E essa semana agora, que está terminando, né, são 8 mil sócios, o jogo contra o Botafogo. No último domingo, nós começamos aquele domingo com 41 para 42. E agora a gente está terminando o domingo, esse final de semana, com 50 mil sócios. Então, essa sinergia é muito positiva. Eu acho que a torcida do Fluminense tem que entender também o quanto ele é importante, né? Ela não pode ser ausente, ela não pode ficar tão distante do clube. Obviamente, tivemos momentos nessa última década que foram complicados e que era difícil até para o cara aqui que está sempre nos jogos ter motivação para ver o Fluminense jogar. Às vezes a gente só ia pela instituição mesmo, não era pelos jogadores, né? Cansei de ir para jogo sem vontade alguma de estar presente, mas quando você olha para o lado, chega no momento do jogo e você reconhece as mesmas pessoas, porque existe uma instituição, existe um porquê da gente estar fazendo isso. E comentando um pouco, né, sobre a partida, eu imaginava
uma partida que eu não gosto muito de falar que o Fluminense tem a obrigação de vencer determinado jogo ou determinada competição, né? Mas ontem era um jogo que você tinha que aproveitar, porque você está enfrentando um adversário que vai brigar com o Fluminense pela briga por vaga na Libertadores, isso é claro, e que vem no momento em que ele tem que priorizar uma outra competição. Então o Fluminense ele tinha que vencer o jogo, era muito importante. E o fato de você jogar com o Corinthians, com um time reserva alternativo, facilita. Mas o Fluminense tem que fazer parte dele. E em alguns momentos nós já priorizamos outras competições e nós tivemos derrotas, né, similares à de ontem, como por exemplo, como uma vitória de ontem. Por exemplo, em 2018, nós estávamos brigando pela vaga nas fases finais da Sul-Americana, nós pegamos o Santos na Vila e tomamos uns 3 na Vila, contra o time titular do Santos, que precisava na época ganhar. Então, assim, não tem muito o que fazer, o calendário ele é muito ingrato para o futebol brasileiro, e o Fluminense vai aproveitando isso também, porque se a gente for reparar, alguns times estão disputando Libertadores e Copa do Brasil, Sul-Americana e Copa do Brasil, ou focando na Copa do Brasil. Então o Fluminense ele acaba aproveitando isso. E quando ele é eliminado por Oriente Petroleiro, o único cara que ficaria feliz com aquilo era o Diniz. Primeiro que ele não tem culpa na eliminação. Ele ganhou o Júnior, ganhou o Oriente, empatou com o União. Mas ele teria um tempo suficiente para ver o time estar treinado e poder desenvolver melhor a sua forma de jogar. No começo do Diniz, você vê que o time ainda tinha um pouquinho de Abel, principalmente no jogo contra o Palmeiras, e depois o time foi se soltando com a maneira como o Diniz foi pegando o time e treinando, né? E as peças foram voltando, como o Nino, por exemplo, o Nonato apareceu de novo, ontem o Martinelli fez uma partida espetacular, ele encaixou, aquela expulsão do David Braz contra o Atlético Goianiense, meio que, como posso dizer, fincou o Manuel como titular, e é uma outra boa notícia, porque o Manuel fez 3 gols nos últimos jogos, e ele barrou o David Braz, e quando se forma a dupla Manuel e Nino, né, de 2021 para 2022, eles não perderam nenhum jogo formando dupla, né? Eles já perderam juntos, mas quando tinha 3 zagueiros em campo. Mas como dupla titular, o Fluminense não perdeu com os dois atuando juntos. E o Fluminense, ontem, do início ao fim, quis ganhar o jogo. E não se contenta a ganhar só de 1-0, não se contenta com gol chorado, com gol cagado. O Fluminense, ele é um time, como posso dizer, um time muito sonso. O time Fluminense é um time sonso. Porque ele toca a bola, ele vai tocando a bola, parece que a jogada não vai progredir, você vê que o time, às vezes, é até muito lento nessa troca de bola, porque, às vezes, os jogadores, eles formam um bloco só num canto do campo, e, do nada, acontece uma jogada de alta velocidade, no qual o time adversário ele fica totalmente atraído pelo esquema de jogo do Fluminense. E isso aconteceu várias vezes ontem. Em jogadas que ocasionaram gols e jogadas que não ocasionaram gols. Por exemplo, uma jogada pelo lado esquerdo, que o Caio Paulista ele chuta cruzado, o Cássio defende, a bola fica ali pererecando na pequena área e quase sai o gol do Fluminense. E outras jogadas no qual saiu o gol do time. Mas principalmente a questão da postura e a questão do psicológico, né? O Diniz ele conseguiu melhorar isso em alguns jogadores, já estavam desacreditados. Samuel Xavier, por exemplo, o Caio Paulista, que Caio Paulista entrava muito pouco, era um jogador que não vinha bem, e depois que o Diniz, o Fluminense perde aquele jogo contra o Flamengo, ele olha para o Caio Paulista e fala, cara, ele é um jogador que pode desempenhar essa função. Primeiro que os jogadores da função não estão correspondendo, no caso do Pineda, no caso do Cris Silva e o Marlon que já foi embora. E o Caio Paulista tem a velocidade, tem a força física e tem estatura também, né, para jogadas aéreas, então isso é muito importante para o time. O Samuel Xavier está com um nível de confiança absurdo e não era a mesma coisa quando tinha o Marcão, quando se tinha o Abel Braga, né, você se explorava menos no jogador. E eu acho que isso também é do Diniz, porque se você for reparar, o Caio Henrique e o Gilberto, o auge deles no Fluminense foi na lateral. Tanto que hoje o Gilberto está no futebol português, como titular no Benfica, e o Caio Paulista está no Mônaco, né, podendo ser transferido para outros clubes.
foi até ventilado convocação para a seleção brasileira. Então isso mostra que o técnico ele não está focado somente num estilo de jogo ou está focado somente numa estratégia. Isso era um problema do Diniz. O Diniz, na primeira passagem, ele era muito focado só naquilo. Eu tenho que tocar a bola aqui atrás o tempo todo, independentemente de quando tiver o quanto estiver o desenrolar do jogo, o placar do jogo, se está ganhando, se está perdendo. Isso era muito ruim e o time era bastante vulnerável. Hoje não. Hoje o time tem um total controle do jogo. Você vê uma participação muito maior dos jogadores do meio de campo, do ataque marcando. Você vê o Cano o tempo todo voltando para marcar. Quando o Luiz Henrique estava aqui, o Luiz Henrique o tempo todo voltava para marcar. Você vê o Arias e outros jogadores, já o próprio Ganso desempenhando essas funções. E em 2019 a gente não tinha muito isso, né? O Fluminense produzia muito, não marcava, e quando era atacado era um time bastante vulnerável e sofria os gols. E o principal do Diniz, o time vem fazendo muitos gols de bola parada, né? Bola parada é treinamento, bola parada não é uma situação no qual você chega e no desenrolar do jogo. Isso não existe, né? A jogada de bola parada, tanto a jogada defensiva como ofensiva, é bem treinada. E essas bolas paradas, principalmente com áreas, ela tá tendo êxito muito grande, né? E ontem isso é um gol do Cano de cabeça de novo, né? Com passe do Arias, assim como foi no jogo contra o Cruzeiro. E o Cano não é um jogador alto e muito menos tem o cabeceio como uma jogada poderosa dele. Mas é tudo uma questão de posicionamento, né? O Cano é um cara que sabe se posicionar. E isso faz com que ele tenha essa média absurda de gols, né? 25 gols numa temporada é muita coisa. Somente Fred em 2011, Dourado em 2017, o Washington em 2008, né? E Magno Alves, se não me engano, em 2002, tiveram um número superior. E o Cano ainda tem mais 4 meses de temporada, ainda tem o segundo turno brasileiro e alguns jogos da Copa do Brasil, né? Para poder superar essa galera, ou pelo menos igualar, ou chegar bem próximo. O primeiro gol vem de uma jogada de escanteio, né, do Arias, e ele encontra o Manuel. Também outra jogada muito forte, né, porque o Manuel é muito, muito bom nesse jogo aéreo. Não é um zagueiro tão alto, que é até engraçado, porque o Fluminense lá atrás com o Peter, na época ele não quis o Manuel no Fluminense, porque o Manuel era um zagueiro teoricamente baixo. O que é muito, assim, é inacreditável. O Thiago Silva não é um zagueiro extremamente alto, mas era um cara que tinha uma impulsão e tinha um posicionamento muito bom. A situação do Manuel. O Manuel tem um bom cabeceio, tem um bom posicionamento. E aí também na parte defensiva, né? Se o Nino defensivamente não é um zagueiro muito bom no jogo aéreo, o Manuel é muito bom, né? E a cabeçada dele foi de almanac, o cruzamento foi espetacular, né? O Arias antes tinha dado um cruzamento que o Cássio defendeu, foi bem na mão do Cássio, né? Mas na jogada seguinte ele encontrou a força suficiente para poder encontrar o Manuel, e o Manuel abriu para cá. E a torcida joga junto, né? Porque a torcida está empolgada, a torcida vê a forma como o time joga, e ontem já posso dizer também que a torcida estava um pouco melhor do que os outros jogos, porque a União começou no jogo contra o Avaí, foi um jogo bem ruim, porque eram torcidas diferentes, né, com um vácuo muito grande. No jogo contra o Cruzeiro tinha até mais torcedores do que ontem, mas era o primeiro jogo com muita gente no estádio, com essa União, então também não foi um jogo que se aderiu, né, no canto da galera. Ontem foi um pouco melhor. Então a torcida joga junto, né? E o time vinha produzindo, o Cássio defendendo, o time aproveitando, o Corinthians com essa questão de não ter um time titular, né, jogando com o time reserva. Os caras geralmente não jogam juntos, então você vê que tinha uma dificuldade muito grande. O Corinthians tinha o Bruno Mendes, por exemplo, jogando na lateral, e o Fluminense percebe isso, tanto que o Fluminense vai jogar mais pelo lado do Caio Paulista. E no segundo tempo ele vai colocar o Fábio Santos para tentar dar uma equilibrada, porque estava ficando uma parada muito desleal no jogo do Fluminense, em cima do Bruno Mendes, que é um zagueiro, né? Um zagueiro lento, um pouco violento, uruguaio, e que a Paulista vinha fazendo o que ele queria em cima do Bruno Mendes. No segundo gol, sabe, uma jogada de falta, também o cruzamento do Arias, acertando, encontrando no Cano, e é incrível, né, cara? Porque assim, muita gente não esperava, né, essa quantidade de gols do Cano, né?
quando ele chega. E quando ele chega no mês de junho, eu tinha uma preocupação com o Cano, porque no Vasco ele começou bem no primeiro semestre, em 2020, 2021, né, mas com o passar da idade, né, e a forma também como o Vasco se encontrava, né, em um ano caiu, no outro ano o Vasco não conseguiu subir, o Cano ele deixou de fazer gols. Então era minha preocupação quando começou o mês de junho, mas o Cano fez um mês excepcional, fez gol no Flamengo, fez gol no Cruzeiro, marcou contra o Avaí, ele praticamente marcou em todos os jogos que ele jogou no mês de junho, e ontem ele marcou mais de 2 vezes, principalmente no primeiro gol, que foi um cruzamento espetacular, achei um cruzamento muito lindo do Arias, e ele faz o segundo gol. Obviamente o Corinthians no segundo tempo iria mexer, entrou o Mantuan, entrou o Fábio Santos, entrou o Juliano, mas o time acabou defensivamente ficando mais exposto, tentou de todas as maneiras marcar e não conseguiu, o time não conseguia triangular. O Fábio ontem praticamente não fez nenhuma defesa difícil, tirando uma no começo do jogo, né? Se não me engano foi do Júnior Moraes. No resto não teve muita dificuldade para o Fábio. E o Fluminense começou a ter mais campo, né? E o Diniz acerta tirando o Ganso, porque como o Corinthians estava conseguindo ter mais jogadores no meio de campo, né, com mais velocidade, com mais dinamismo, o Ganso, né, que já iria cansar, ele poderia ter algum tipo de lesão, ele não conseguiria aguentar o ritmo de jogo, né? Então ele acerta na substituição, né? Foi uma substituição, não que o Alexandre Jesus seja um jogador interessante, mas ele colocou o Jesus para poder dar algum tipo de movimentação e aproveitar o contra-ataque. Ele fez muito isso por essa situação, né? Ele em outros jogos teria colocado o Caio Paulista nesse jogo, né? Mas o jogador mais similar para ter esse tipo de jogo, né, de velocidade, de arranque, é o Jesus. Não seria o John Kennedy, por exemplo, porque o John Kennedy tem uma função mais dentro da área. Ele vai começar a revezar com áreas ali na frente. E o terceiro gol sai, né, de uma jogada que vem da defesa. O Caio Paulista, né, ele vai carregando a bola, digo o jogador do Corinthians, carrega a bola, o Matheus Martins faz uma virada de jogo muito, muito bonita. E o Matheus Martins também fez um bom jogo, porque ele não tem o mesmo estilo do Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um jogador que prende mais a bola, né, que gosta de fazer um X1 o tempo todo. O Matheus Martins é um jogador que ele gosta de criar mais, é um jogador que é mais letal no sentido de tentar já cortar para chutar. É um jogador que tem uma finalização até melhor que a do Luiz Henrique, né? Você vê o tempo todo ele sendo muito objetivo no que ele quer fazer. Quando ele pega a bola, ele já sabe o que vai fazer. Numa das jogadas do primeiro tempo, que foi muito bonita, que o Fluminense com uns 40 segundos tocando a bola, é de uma jogada que ele encontra o passe para o Samuel Xavier, que ele cruza e o Cano quase faz o gol. Então isso mostra como ele está se encaixando nesse time. Obviamente o Luiz Henrique individualmente não tem nenhum substituto, isso é óbvio, mas o Luiz Henrique não era nem o jogador mais importante para o esquema do Diniz. O jogador mais importante para o esquema do Diniz hoje é o André e o Arias, porque faz o time sair jogando da parte defensiva, né, com uma tranquilidade absurda, dando uma tranquilidade pro Manuel e pro Nino, e o Arias é um jogador de desafogo, é um jogador que vem jogando de uma maneira livre e que vem marcando os gols, vem fazendo assistências, né, dele. Então assim, o Luiz Henrique era o melhor jogador do Fluminense no ano? Sim, só que ele pro esquema não era o mais vital. Isso também não quer dizer que o Matheus Martins já vá pegar o lugar do Luiz Henrique, o que eu esteja falando aqui, ele vai substituir a altura. Não, eu só acho que ele é um jogador que tem uma função diferente, que tem uma atribuição de jogo diferente e que ele pode também ser útil ao Fluminense. O Matheus Martins é tão novo quanto o Luiz Henrique e a gente sabe a força de Xerém, a gente sabe que quando um jogador vai embora, geralmente aparece um outro já substituindo. Isso não quer dizer que todo jogador tem que ser vendido, porque a venda do Luiz Henrique foi absurda, foi uma venda criminosa e uma venda muito ruim, né, em todos os sentidos para a gente, mas fiquei muito feliz com a atuação do Matheus Martins também. E o Matheus Martins, ele vai encontrar o Samuel Xavier, né, que vai fazer toda a jogada para o cruzamento, né, do Cano pegando de chapa, marcando o terceiro gol. E aí, era a hora que eu pedi na arquibancada, eu falei, cara, é hora de colocar o Fred agora, porque o jogo estava decidido, com 2-0, eu até entendia que o Diniz não fosse colocar o Fred, né? Com mais de 20 minutos de jogo, a gente poderia, sei lá, empatar. Futebol é disso, né? Poderia acontecer um empate do Corinthians, o Corinthians fazer um gol e colocar o Fluminense para jogar mais retraído.
Mas aí com o terceiro gol ficou mais tranquilo do Fred poder entrar, né? E quando o Fred é chamado, cara, te juro, a comemoração foi maior do que nos 3 gols anteriores do Fluminense. E você vê, né, o carinho da torcida, né, cara, é muito grande. Eu até fiz um texto hoje e comentei o pior momento do Fluminense na última década foi quando ele foi embora, né? O time ficou carente de ídolo, ficou carente de idolatria, não ficou carente de atacante, porque teve o Pedro Dourado, que marcaram muitos gols, né? E desempenharam um bom papel, mas não são ídolos, né? Não são jogadores que cativavam como o Fred cativou uma geração, a minha geração, uma geração com uma idade acima da minha, e uma geração de crianças que hoje chora vendo o Fred, uma geração que mal pegou o Fred, né? E eu gosto sempre de falar que a idolatria, né, é um jogador, tem que ser feito quando encerra a carreira. E ontem foi o estopim, né? Ontem foi tipo, eu aceito hoje se alguém chegar e me disser que o Fred é o maior ídolo da história do Fluminense. É um assunto polêmico. Eu sou um cara que fico muito feliz de não ver um Fluminense com um ídolo maior, igual o Vasco e o Flamengo tem. Porque se a gente for pegar toda a história do Fluminense, o Fluminense tem ídolos em todos os momentos, né? Você vê da importância do Elfari, do Osvaldo lá atrás, e depois você vem com o Castilho, depois você vem com o Valdo, tem Pinheiro, depois chega Assis, depois chega o Washington, Romerito, Rivelino, e você vem até para a época mais tenebrosa do Fluminense, que é os anos 90, né? Que você tem o Renato, você tem o Ezio, né? No início dos anos 90, e o Parreira como ídolo no banco 99. Né? O Parreira é muito importante, merece ser homenageado em vida, o Fluminense. E o Fluminense, logo em seguida, teve outros jogadores com liderança como o Gum, como o Thiago Silva, como o Conca, e agora com o Fred, né? O próprio Diego Cavalieri, jogadores que foram, além de campeões, foram jogadores que demonstraram essa qualidade, jogadores que desempenhavam um papel muito importante para a história do clube. E o que aconteceu ontem é uma situação única, né? Porque, como eu falei no início, a gente imaginava que tudo isso poderia acontecer na semana que vem, mas tudo foi adiantado, tudo foi muito acontecendo nos detalhes mais bonitos que poderiam existir. E o cara aqui não aguentou na hora do gol. Eu chorei muito, muita gente chorou, porque a gente sabe que é o fim. E o fim é muito doloroso, o fim é muito triste. É como se uma parte da gente, né, tivesse tomando uma facada, tivesse tomando um golpe muito duro, né, como se uma parte da nossa vida fosse adormecer. E o Fred, ele volta para cá em 2020, a torcida fica mais feliz pelo simbolismo e não pelo que o Fred poderia dar, mas mesmo assim ele fez uma temporada muito boa no ano passado, com muitos gols, decidindo muitos jogos. Esse ano já não fez tantos gols, mas foi importante, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, no qual ele foi decisivo com a falta, com a expulsão, com o lance do gol, né? E com o gol de ontem, assim, né? O que ficou ainda mais legal, porque muita gente não vai ter condição de estar no Maracanã na semana que vem. E o Fred, ele dá esse presente para os torcedores do Fluminense. Eu vivi muita coisa emocionante nesses 22 anos de arquibancada, nesses mais de 300 jogos, mas aquilo ontem foi, assim, né? Durante a semana eu pensava, tentava imaginar a despedida do Fred, e o que eu tentei imaginar não chegou próximo ao que aconteceu ontem. O que eu tentei imaginar foi muito pouco comparado. Só quem viveu aquilo ontem, até quem esteve em casa, até quem era rival, conseguiu sentir. E isso é muito difícil, você estar em casa, desculpa, e sentir a energia de um estádio, de um clima de futebol, de um ambiente. E foi um gol de Fred, de primeira, contra um baita goleiro que é o Cássio, e o Maracanã foi abaixo. Você vê jogadores como Felipe Melo, que é quase quarentão, um dos jogadores mais experientes da história do Fluminense, a felicidade do Fábio, a felicidade do Diniz, que eu torço muito para dar certo, eu fiquei muito feliz quando ele voltou, principalmente porque o Diniz ele é corajoso, e acho que o Diniz
ele precisa de um título para poder ser valorizado, para deixar de ser ridicularizado, até para os torcedores do Fluminense que ainda tem um pé atrás com ele, né? E ontem também foi um jogo importante, porque é a primeira vez do Diniz treinando no Fluminense que ele ganha quatro jogos seguidos, né? Ele não tinha conseguido isso na primeira passagem. E o time não vem sofrendo gols, já não sofreu gol contra o Avaí, não sofreu gol contra o Botafogo, não sofreu gol hoje. Esse também é muito mérito dele, muito mérito da evolução dele, do time. E semana que vem vai ser um momento histórico, um momento muito especial. Obviamente a gente não pode deixar o jogo de lado, porque o jogo contra o Ceará é sempre muito difícil. O Fluminense não venceu o Ceará no Maracanã em 2020 e 2021. Ano passado foi São Januário, o Fluminense fez um jogo muito bom, mas não venceu o Ceará. E 2020, né, com o gol do Danilo Barcelos no fim, o Fluminense evitou de perder no Maracanã. Então é um adversário que é muito duro, é fisicamente muito bom, é um time que é muito violento, tem jogadores experientes, mas a gente também não sabe como o Ceará vai jogar, porque o Ceará, ele enfrentou o Fortaleza na outra semana, na Copa do Brasil, ele está com 2 gols de desvantagem para o Fortaleza, então a gente não sabe se o Ceará vai jogar com o time titular. A gente sabe também que o Ceará vai jogar na Copa Sul-Americana nessa semana, então eu acredito que o Ceará possa ter alguns desfalques contra o Fluminense, enquanto o Fluminense deve ter o Nonato de volta, mas a notícia positiva é o Martinelli. O Martinelli ontem lembrou muito o Martinelli de 2020, e também isso é positivo, querendo ser o jogador da base, um jogador que eu acredito no potencial dele. Ele também estava adormecido, e o Diniz ontem fez o Martinelli jogar de uma maneira mais livre, encontrando bons passes, chegando mais próximo da área. Ou o que eu peço para os volantes do Fluminense, que o Iago faz muito, né? O Iago gosta de entrar na área, né? Tanto cruzando, ou chegando, finalizando, marcando os gols. O Martinelli fez muito isso em 2020 com o Odair e com o Marcão, então isso é muito importante. Não tem nenhum jogador que tenha feito uma partida ruim ontem. Eu acho que o time todo fez uma partida muito boa, do Fábio ao Cano, todos tiveram uma importância muito grande. Você vê que a confiança é muito grande, e a torcida está acreditando no time, né? Você sai do Maracanã, então você acredita que seremos campeões. A gente sabe que é muito difícil, mas não é algo impossível. Primeiro, que a pontuação está ajudando. Segundo, que os outros adversários ainda estão em outras competições. Palmeiras, por exemplo, está na Copa do Brasil e está na Libertadores, está Transparência na Libertadores, na Copa do Brasil. O São Paulo está na Sul-Americana e ainda está na Copa do Brasil, então o Fluminense tem que aproveitar essa situação. Só o fato de o Fluminense já estar na frente do Flamengo é importante, porque o Flamengo é o maior rival e o Flamengo tem muito mais recursos, né? O Flamengo tem um elenco superior ao time do Fluminense, e se você conseguir já terminar o campeonato na frente do Flamengo, já é uma vitória. Obviamente, a gente não pode se contentar com isso. O nosso campeonato é contra 19 clubes, e o Fluminense tem sempre que brigar pela parte de cima da tabela. É isso que importa. Então, curtir essa vitória, esse momento, eu não lembro, depois da época do Tetra, eu não lembro de um momento tão bom do Fluminense. Da torcida associando, da torcida comparecendo, da torcida acreditando, da torcida sonhando, da torcida indo para o Maracanã com vontade, com felicidade. Você vê muitas mulheres, muitas crianças, muitos idosos, né? Torcedores vindo de outros estados, de outros municípios do Rio de Janeiro, para poder presenciar esse momento que o Fluminense vem vivendo. É isso aí, gente. Fico muito feliz de poder falar com vocês novamente. Domingo que vem tem novo vídeo, né, após o jogo contra o Ceará. E vamos curtir essa vibe aí, torcer para o Fluminense ter mais uma vitória, que vai ser muito importante para a nossa caminhada rumo a Libertadores de 2023. Gente, saudações tricolores. Até a próxima.